Já começo com você, meu caro amigo Mauro César Pereira. Muito boa noite. Muitos aspectos dessa vitória da seleção brasileira. A qualidade individual do Vinícius Júnior definindo mais uma vez, decidindo, marcando no seu terceiro jogo dessa Copa do Mundo. 2 dessa vez e 1 anulado ainda. Acho que a gente vai discutir bastante também sobre a anulação do gol do Vinícius Júnior por conta de marcação de falta. Neymar voltando a campo. Mas o principal, coletivamente, acredito que uma evolução da seleção brasileira do técnico Ancelotti. Vitória por 3-0, Mauro César, muito boa noite para você. Boa noite, Boni, boa noite, Vampeta, boa noite, companheiros. Sim, sem dúvida, o Brasil acho que fez um jogo adequado para esse contexto, né? O gol aos 7 minutos tornou as coisas mais interessantes. E o Vinícius entra para uma lista dos raros jogadores que marcaram nas 3 primeiras partidas do Brasil em Copas do Mundo. Jairzinho na Copa de 70, Romário em 94, Ronaldo e Rivaldo em 2002, o Vampeta estava junto com eles lá, e o Vinícius agora. Né? Ainda tungaram o gol do atacante do Real Madrid. Foi um gol normal, foi um momento de arbitragem brasileira na Copa do Mundo, brasileira entre aspas, claro, o árbitro acabou, o mexicano, né, agindo como agem aqui, o VAR também, né, procurando o chamado pelo em ovo e tal, até anularem o gol do Vinícius, o que não mudou em nada com relação a vitória do Brasil, uma vitória muito tranquila, num jogo em que o Brasil teve uma postura, digamos assim, reativa, boa parte do jogo, subindo às vezes a marcação para tomar a bola, muito ao estilo do Ancelotti. Não surpreende nada, é mais ou menos o que nós já imaginávamos que o técnico fosse fazer, e eu acho que hoje ele foi muito feliz. Só falar sobre Vinícius Júnior, então, para a gente já começar a falar sobre o destaque, a partida de destaque mais uma vez que ele teve, marcando em todos os gols dessa fase, marcando em todos os jogos dessa fase de grupos da Copa do Mundo 2026, decidindo contra Marrocos, decidindo contra a seleção do Haiti, decidindo agora mais uma vez contra a Escócia, marcando 2 belos gols, marcando um terceiro que foi, para mim, muito mal anulado. Você já começou o seu destaque também falando sobre isso. Agora, é o Vinícius que foi muito bem na Copa do Mundo de 2022 e agora, de fato, não tem como negar, é o protagonista dessa seleção brasileira, né, Mauro? Isso é uma obviedade, né? Enfim, está muito claro isso, né? Nós chegamos no momento do jogo em que o Brasil tinha, vamos lá, 1 gol contra Marrocos, com o gol dele, 3 gols contra Haiti, todos com participação dele, 2 gols contra a Escócia, os 2 dele. O primeiro gol que não teve participação dele foi o gol agora do Matheus Cunha com o passe do Bruno Guimarães, né? Que ele participou construindo jogada, caso do gol do Matheus Cunha, que ele chuta, o goleiro rebate e o Matheus marca contra o Haiti, dando assistência para o próprio Matheus e marcando os outros gols. Agora ele tem, com esse gol do Matheus no segundo tempo, com ele em campo, o Brasil marcou 14 gols em Copas do Mundo e ele participou de 12 gols, construindo jogada, dando assistência ou marcando o gol. E teve esse gol tirado aí pela arbitragem, num equívoco evidente, me pareceu, um momento de arbitragem, entre aspas, à brasileira, né? Na Copa do Mundo, os árbitros têm sido muito mais razoáveis, digamos assim, nesse Mundial, e nesse momento aí foi um VAR intervencionista, aquilo que a gente conhece aqui do nosso dia a dia, né? Que resolveu procurar ali alguma coisa e encontrar uma falta que para mim não existiu, uma disputa de bola, na qual o Brasil tirou proveito ali das atrapalhadas também da defesa escocesa. É impressionante como assim, jogadores muito limitados e que de poucos recursos tentando sair jogando. Acho até saudável que tem de sair jogando, mas é o que eu sempre falo, você tem que ter, para fazer a saída de bola trabalhada, e quando você é pressionado, tem que ter o famoso botão de emergência. Você percebe que está correndo risco, quebra essa bola lá na frente, busca uma saída alternativa, toca para alguém que está em melhor posição, e não foi o que aconteceu. O Brasil tirou proveito disso. E o curioso é que se o Brasil nem fazia pressão alta, não. Até ouvi pessoas falando, não, perde, pressiona. Até teve um pouco disso no segundo gol, que foi, na verdade, o terceiro marcado. O Brasil dava botes eventuais. O Ryan fechou a linha de passe, ali no primeiro gol, né? Deixou o McKenna sem opção e cercou. O jogador resolveu fazer um passe maluco ali, a bola bate nele, sobra para o Vinícius, o goleiro faz o gol. O Brasil deu alguns bolas, mas não fazia uma pressão avassaladora. Não era aquela pressão na saída de bola que você vê todo mundo cercado e mordendo. Não, não. Mas eu subia mansamente, tudo, ia cercando, tirando os espaços, e os escoceses se embananavam, quase, não digo sozinhos, porque os brasileiros participaram. E o Ryan foi o grande acerto do Ancelotti, né? Foi muito bem ele, não só pelo gol, quase marcou um golaço, ajudou muito ali defensivamente, recompondo, muito bem o garoto revelado pelo Vasco, jogador do Bournemouth, e foi um acerto do técnico. Ele tinha a opção do Luiz Henrique, e eu até achava que o Luiz Henrique seria mais interessante do que ele,
por ser mais experiente, jogador de mais drible, mas o jogo ficou muito favorável, porque o Brasil dá a bola para a Escócia até quando estava 0-0. Nos primeiros 5 minutos, a posse da Escócia era de 65%. O Brasil lá atrás, fica com a bola. Aí o Brasil faz o gol aos 7. Quando faz o gol aos 7, aí que dá de vez a bola para a Escócia e dava algumas, como eu falei, botes eventuais. Subia a marcação um pouquinho e tal, e construindo muito pouco, né? Depois não, o jogo muda de figura, mas pouca construção de jogadas, mais bola roubada e acelerando o jogo em alguns momentos para tentar chegar. A jogada mais trabalhada do primeiro tempo foi aquela que o Vinícius cruza da linha de fundo, uma boa troca de passos e a zaga se atrapalha toda, mas ele consegue afastar o perigo, quase a um gol contra. Mas o Brasil basicamente foi assim. No finalzinho, né? No finalzinho do primeiro tempo. Que o Matheus Cunha chega. Isso. 45 do segundo tempo. Por aí, estava acabando. Agora, é isso. O time do Brasil vai ser isso. É uma característica também do futebol que está sendo praticado hoje no mundo, né? E é uma característica do técnico e com o estilo dos jogadores rápidos na frente. Já era de se imaginar que o Brasil jogasse assim. Hoje usou a estratégia adequada, uma vitória muito tranquila, um jogo que poderia ficar chato, né? Se fica no 0-0 ali, amarrado, tudo, acabou ficando um jogo muito fácil. O Brasil venceu com muita facilidade, a Escócia está virtualmente eliminada com 4 gols de saldo negativo, dificilmente consegue, 3 na verdade, né? Consegue a classificação, deve ser eliminado da Copa mais uma vez na fase de grupos, né? O que sempre aconteceu nas suas participações em mundiais. E o Brasil consegue o primeiro lugar, que é muito importante, porque ele fica na sua programação feita inicialmente. No próximo jogo não vai ser... Até pra gente é bom, né? Que o jogo seria às 10 da noite, segunda-feira, contra a Holanda. Canelada até as 2 da manhã. 2 da manhã, aí não. A galera quer dormir também. Porque seria na segunda, terça, tem que trabalhar. Assim, num jogo às 2 da tarde, a galera vai sair mais cedo do trabalho, todo mundo feliz, né? O patrão não gostou, né? E pode pegar o Japão ou Suécia, que pra mim é 1000 vezes melhor do que a Holanda. Do que pegar a Holanda, do que pegar a Holanda. Esse jogo amanhã vai definir o confronto entre os dois. O Japão joga pelo empate, né? Para ser segundo colocado. A Holanda vai provavelmente dar um coco lá na Tunísia. E sabendo que o Brasil está primeiro, ela não vai querer terminar isso. É lógico. Como a gente pensa para eles. Exato. É a mesma Falou coisa. o quê? Vou sapecar logo que eu Para ser primeiro colocado e enfrentar Marrocos, que hoje, se eu conseguiu tomar 2 gols do Haiti, fica 2 vezes atrás no placar. Não vimos o jogo, estamos vendo o jogo do Brasil, mas, pô, brincadeira Marrocos também, cara. Pô, brincadeira Marrocos. Tomar 1 gol do Haiti, aí empata, toma o segundo gol e ganha de 4-2. Te contar, hein? Pô, só tá faltando lá a dupla Ener Valencia e Plata, os alérgicos a gol lá, para completar esse time do Marrocos, que cria muito, mas é uma dificuldadezinha aí. Realmente inacreditável. Mas, Omar, até sobre o que você estava falando sobre o estilo que o Ancelotti está implementando nessa seleção brasileira, o estilo que ele naturalmente tem enquanto treinador, um dado interessante, 5 dos 7 gols do Brasil na Copa até aqui se originaram de recuperação de bola, ou seja, o Brasil recupera, depois faz a transição, 2 retomadas no campo de defesa, 3 no campo de ataque, só 2 gols em organização ofensiva, construindo mesmo. Então, é bem a cara do Brasil, pelo menos nessa Copa do Mundo, do que a gente está vendo até aqui. E, Mauro, você vinha falando sobre o estilo que a seleção brasileira vem implementando, vem mostrando nessa fase de grupos da Copa do Mundo, especialmente depois do jogo contra o Marrocos, que foi uma grande bagunça, contabilizando, né, a vitória contra o Haiti, a vitória agora contra a Escócia. Claro que a gente destaca o Vinícius, mas para a gente também buscar outras peças que estão funcionando muito bem, vou citar daqui a pouco o Bruno Guimarães, que para mim está fazendo uma ótima Copa do Mundo, mas hoje a opção pelo Ryan no lado direito funcionou bastante. Pressionou lá na frente, rouba a bola do primeiro gol, tem um papel defensivo muito importante também, talvez com a bola no pé não tenha construído tanto, mas foi uma decisão que me pareceu bastante acertada do Ancelotti para a partida de hoje, né, Mauro? Sem dúvida, ele foi muito bem. Até nós discutimos muito isso aqui durante a semana, né? Eu achava que o Luiz Henrique seria a melhor opção. Poderia talvez ter jogado bem o Luiz Henrique sem entrasse, mas o Ryan foi muito bem. Não só pela participação no primeiro gol, mas por ter atuado muito também coletivamente. Ele tem uma característica que favorece também o Vinícius, porque ele é um cara que volta mais, né? Para recompor o lado direito. Então o Vinícius fica mais jogo obrigado. O Vinícius ficou muito mais à vontade. Isso ajuda também. É um jogador decisivo, então você deixa o cara mais solto para justamente correr para frente, criar jogadas, tentar jogadas individuais, fazer os gols. E você tem um jogador que chega lá na frente, mas que ajuda mais quando o time não tem a bola, né? Então o lado do Danilo ali foi bem mais ajudado. O Rafinha não tem esse mesmo vigor para voltar, marcar, não tem essa mesma... É outro perfil, né? Além de não ser um jogador que fica tão à vontade do lado direito. Não é o seu habitat, digamos assim. Então eu entendo que... até usei essa expressão durante a semana, que a lesão, a gente lamenta, claro, a lesão de qualquer jogador, mas a lesão do Rafinha poderia ser uma solução para o Ancelotti. Hoje foi, porque o time se ouve melhor e isso favoreceu o jogo do cara mais importante, que é o Vinícius Júnior.
A gente começou o programa falando sobre ele, porque é óbvio, né? O cara que está fazendo os gols, está decidindo, faz as jogadas importantes, faz gol de 1-0 quando o jogo é 1-0, faz gol de 1-0 quando o jogo está 0-0, né? Faz gol de 2-0 para praticamente liquidar a fatura, fez um ainda que foi tirado dele. Então, acho que hoje ele meio que encontrou um modelo, uma forma de jogar. E no próximo jogo, seja contra o Japão ou contra a Suécia, que são os prováveis adversários, um deles, né? Certamente o Brasil vai ter a mesma postura. Vai dar a bola para o adversário, vai ficar marcando no seu campo, vai tentar sair em transição. E vai subir em alguns momentos, faz uma pressãozinha e tal, mas não é, repito, não é uma pressão alta, aquela pressão do time que fica marcando e tudo, que dá bafo ao adversário que não consegue. Não, não é isso. Muito longe disso. São momentos que sobe ali, fecha a linha de passe, aperta um pouquinho e tal, rouba uma bola, acelera, mas não é uma pressão avassaladora, não tem negócio de perde, pressiona, até teve um pouquinho no terceiro gol. No segundo, na verdade, que foi o terceiro, né? Mas foi o segundo que valeu. Que o Brasil aperta ali, rouba a bola, perde e ganha novamente. Mas não é exatamente essa a proposta. É uma proposta um pouco diferente. Hoje deu super certo, agora virão outros adversários, outros desafios, né? E também todo mundo vai observando como o Brasil se comporta. Tem esse aspecto também. Os adversários vão começar a estudar o Brasil e pensar em maneiras de sair dessa enrascada que pode ser como hoje ficou o time escocês. E o Brasil tirou muito proveito também, acho que dá uma certa até ingenuidade do time da Escócia, né? Porque são jogadores defensivos, são jogadores de defesa com pouca qualidade para sair jogando. Quando o time está organizado, tem a opção de passe, ok, o cara consegue trocar passe, eles saem jogando bonitinho e tal, tudo bem. Mas quando fecha a linha de passe, como o Ryan fechou no primeiro gol, o McKennie não tinha como passar a bola para o Robertson, o cara tem que fazer o quê ali? É o que eu falei, o botão de emergência. Você ou vai dar um chutão, vai quebrar essa bola para longe, vai tentar recuar para alguém que possa, até para o goleiro dar um chute para longe, mas não, ele tentou um passe para o centro, né? Buscando um dos volantes. E o Ryan se aproximando dele. Quando você vê que o adversário está aproximando, não vai fazer um negócio desse. Né? No outro gol que não valeu, o Vinícius se aproximando, cara, o Vinícius Júnior está do seu lado, tira a bola dali. Então os escoceses foram muito ingênuos também. Muito ingênuos. Assim, a falta de noção total. Porque é óbvio que estavam correndo risco ali. E o Brasil tirou proveito disso. O Brasil não tem nada com isso, teve méritos, né? Mas eu quero dizer o seguinte, não é todo mundo que vai ser tão ingênuo. Né? Não é todo adversário que vai dar esse mole, vai dar essa chance. Então o Brasil vai precisar também, imagino, mais adiante, conforme o caldo vai engrossando, o nível dos adversários vai ficando mais alto, porque a Escócia não é exatamente um adversário tão desafiador, embora nós esperássemos até um time que conseguisse, no mínimo, se defender bem, mas não aconteceu. Você vai ter que ter um pouco mais de diversidade de jogo, talvez. Especialmente se tiver em desvantagem no placar. Né? Tomar 1-0, como aconteceu contra Marrocos, que o Brasil empata porque o Vinícius tira um coelho da cartola. Então tem essa situação também. Você vai tomar 1-0. Aí o adversário vai fazer, agora, Brasil, você quer jogar de forma reativa? Eu não vou permitir. Eu vou recuar, fica você com a bola e se vira. Então o Brasil vai ter que mostrar algo mais. Acho que o Ancelotti tem que se preocupar com isso também.